Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão dia 30 de novembro de 2020. Índice, né? Abertura. Teve um problema na abertura, porque o candle do índice cheio em relação ao mini índice deu muita divergência, tá? Muita divergência, mas vamos lá, né? Como foi um candle amplo, o que a gente faz? Marca o candle. Né? Marca o candle. É a região do primeiro movimento também, não tem dúvida em relação, não tenha dúvida em relação a isso, né? Então, o que a gente tem? Que cenário que a gente tem? Olha lá. Fica trabalhando dentro dele e o mais importante, fica trabalhando acima da VWAP. Trabalhando acima da VWAP, 4,45, ó. E bem na abertura, um candle de ignição, tá? E aqui ele já cantou a bola pra gente, tá? Porque fundo, topo, fundo, um topo, né? Um fundo. O que é isso? É um pivô. O mais importante já é um trap. Como assim já é um trap? Simples. Fundo, topo, né? Fez um topo mais baixo, fundo mais baixo, um pullback, né? Fez um fundo, tentou dar entrada, né? Aqui já era uma entrada de pivô, esse candle, tá? Então a gente já tinha confirmação do pivô aqui, ó, nesse candle, tá? E observa que eu não estou nem olhando a retração. Não estou mais olhando, não estou olhando tanto a retração. Elas são importantes, tá? Mas preciso um pouco de contexto. Deixa eu olhar a retração aqui. Olá. Bom, foi exatamente na 38.2, tá? No olho, retração, tudo ok com ela. Estou trabalhando dentro desse candle. Perfeito. Então, um pullbackzinho, né? Aqui uma entrada bem marota, de 130 pontos, né? Para quem gosta de arriscar. Deu confirmação, rompeu, né? Pivô confirmado. Fundo, topo, confirmou pivô, veio no primeiro alvo. E nesse momento, eu fiquei assim, entra ou não entra, né? Deixou um candle de dúvida com muito volume, tá? Mas eu também tinha o meu primeiro alvo do primeiro movimento, que era 100% do alvo de alta, tá? Depois eu tinha 100% do primeiro movimento, que estava na região do terceiro alvo do pivô, tá? Então, desculpa até pela bagunça aqui dos alvos, tá? Vou até tirar. Bom, primeiro eu vou tirar esse. Tá? Não, fica todo mundo aqui. O que eu esperei? Aí eu olhei, fez um pullback sobre a região e sobre o candle legal, né? Veio, não chegou a romper, fez um candle de dúvida e eu deixei uma entrada no rompimento da máxima com stop aqui embaixo, tá? Uma entradinha bem técnica. Então, risco retorno. Eu tô sempre me embanando quando vou usar o risco retorno ultimamente, tá? Risco retorno, deixei uma entradinha aqui, tá? O stop aqui, tá? Eu tinha 100% do pivô, que era o primeiro alvo aqui, né? E o 100% do primeiro movimento junto com o terceiro alvo do pivô. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada aqui, tá? Uma entrada mais ou menos nessa região, tá? E fiz duas RPs. Uma RP aqui bem próxima, tá? E uma outra RP nessa casa aqui. Na verdade, eu deixei meio termo entre elas, tá? Nessa brincadeirazinha aqui,
casa de 330 pontos, tá? Parcial aqui. Perfeito? Esse foi isso que eu fiz, tá? Agora, o que a gente teve logo em seguida, né? Chegou a tentar ir atrás do terceiro alvo, veio para baixo, perdeu a média de 200. O que é isso? Pivô de baixo. Pivô de baixo, tá? Eu marco o candle que confirmou o pivô. Por que eu marco o candle que confirmou o pivô? Porque esse candle ele pode ser violado, mas não pode ser perdido. E eu quero esperar alguma armadilha nele, tá? Então, deu a primeira entrada, veio buscar o stop. Deu mais uma, né? Confirmou, foi a entrada, veio buscar o stop. E até quase ele, opa, intersecção com as médias, candle de reversão. Já abriu o S&P abriu aqui, ó, tá? Veio até quase aqui. Eu teria entrado aqui, ó, se ele tivesse violado e tivesse feito o candle de reversão. Daí eu teria entrado, tá? Candle de dúvida, aquela coisa, né? E pancadão para baixo. Barra elefante, tá? Dava para ter colocado venda onde? Aqui, aqui ou aqui, tá? Dava para ter colocado venda em todos os lugares. Por que eu não pus uma venda? Por que eu não operei esse pivô? Tá? Porque eu não tinha um pivô de alta aqui, né? Eu tinha um pivô de alta. Eu estava com as médias com tendência altista, né? E eu estava com viés de alta. E para mim ele estava batendo no suporte. Ele estava batendo no suporte, deixando a reversão, ó, bateu no suporte, deixou reversão. Bateu no suporte, deixou reversão, né? Indo de reversão, ó. E eu pensava que aqui é compra, mas eu falava, não, mas as médias não estão alinhadas, então também não vou colocar uma compra. Então aqui eu perdi o movimento, tá? Perdi o movimento. Deu uma barra elefante para baixo, tá? Barra elefante de confirmação de pivô. O que tem que fazer agora? Agora tem que esperar, tá? Eu até estava gravando o vídeo na hora, eu falei, não, agora tem que, no mínimo, esperar ele fazer um pullback aqui nessa região, tá? Bom, como ele armou um pivô de baixa, né? Topo. Eu tinha esse daqui, né? Fundo, né? Confirmou o pivô, tanto é que o primeiro alvo era aqui, o segundo alvo era aqui, e o terceiro alvo era aqui. Mas a partir do momento que ele fez esse movimento, eu estava com isso daqui vigente. Tá? Era esse daqui que estava vigente para mim, tá? Algumas pessoas mais conservadoras poderiam até considerar que era, deixa eu ver, eu acho que assim, que foi como eu tinha desenhado pela primeira vez, tá? Mas isso aqui era o pivô vigente, pivôzão, né? Ó, olha lá, gravadinho na retração de 50. Tá? Então, pivôzão, né? Ele veio, olha lá, olha a sacanagem, quem não de dúvida, né? Quem botou venda, ele veio lá buscar o stop, deixou uma vendinha, deu a vendinha para pegar o stop, né? Então aqui começa a bagunça. E aqui o ideal é o quê? A gente sabe que ele rompeu uma região, né? Ele tem que fazer um pullback. Né? Então ele deixou uma armadilha aqui, né? Deixou outra armadilha aqui, ó. Ele veio, pegou o stop, deixou um candlezinho de dúvida, né? Veio, abriu, veio para cima, veio para baixo, né? E veio estopar, tá? E eu tomei dois stops bestas aqui. Dois stops bestas que levaram todo o meu ganho daqui. E esse é o problema de tomar stop besta, porque eu falei que ele tinha que fazer um pullback nessa região. Fez o pullback, então agora sim tem uma venda válida. Por quê? Porque ele tem alvo para baixo. A gente tem que imaginar que, poxa, se ele fez
um candle com esse volume negativo, né? Um candle com esse volume negativo. Esse aqui foi um candle do tipo, opa, agora não, espera um pouco, né? E se for observar aqui, ó, foi um pullback, ó. Foi pullback. A gente sabia que ele ia no terceiro alvo. Tá? Então aqui deu uma entrada. Tá? Entrada de pivô deu aqui também. Isso aqui não deixa de ser uma entrada. Tá? Aqui é uma entrada, mas médias não estão alinhadas. Então uma entrada melhor seria aqui, ó. Ancorada pela média, um teste. Ancorada pela média, 2 testes. Né? Seria mais ou menos aqui. Tá? Que ele teria dado a entrada. Ia buscar o stop de cutucada, porque o stop técnico no momento está aqui. Ou inclusive aqui. Tá? Então, perdão, uma entradinha de pivô aqui. Uma entradinha de pullback aqui. E aqui foi interessante que ele fez uma bandeirinha, né? Deu uma entrada, veio, foi, tá? Ficou se fresqueando, pegou no alvo, né? Veio na 400, Wells Builder, fala Rex, lá. Né? Depois armou um pivôzinho de alta, mas depois não tinha mais o que fazer, né? Por favor, né? Ele já fez movimento de alta, fez um pivô de baixa, fez 2 pivôs de baixa, por favor. Né? Depois aqui, não tem mais o que fazer. O que a gente consegue observar? Ele ficou trabalhando um pouquinho aqui dentro. Né? Aqui também, embora seja muito discutível, olha que interessante. Olha que interessante essa leitura. Né? O mercado, ele tem hora que ele trava, né? Qual que é a leitura? Opa, candle de dúvida. Teve volume, olha lá. Rompeu para baixo, deu uma violada, voltou, né? Rompeu, olha lá, nem rompeu, já trouxeram para dentro. Vão testar o topo uma vez, testaram duas, não conseguiu, voltou, fechou dentro. Testou a máxima dele, veio, perdeu o fundo, né? Aqui também ficou trabalhando dentro desse, perdeu, né? Veio aqui no alvo, isso daqui, sei lá o que querem considerar isso. E depois, para mim, o que chamou muita atenção foi esse candle aqui, ó. Né? Mas aqui, para mim, nenhuma oportunidade. Ó. Tentou romper, não conseguiu. Veio por a média de 20. Média de 20 veio trazendo. Perdeu a média de 20. Foi buscar o fundo, não conseguiu, perdeu o fundo. Entrou para o topo, não conseguiu o topo, perdeu o fundo. Cravou 2 vezes, né? Ele sempre vai 2 vezes no mesmo lugar. E veio tentar lá buscar o topo de novo e bagunça, né? A gente tem que pegar um movimento maior, não dá para ficar nesses micromovimentos. E essa é a revisão. Então a gente vê aqui, ó, né? A gente vê a questão de armadilha. Aqui mesmo foi muita armadilha. Até porque, o que ele fez? Ó, padrão de alargamento. Padrão de alargamento é que mais mata os traders. Questão de stop. Então, essa é a revisão do dia. Tá? Eu consegui pegar um bom valor aqui. Tá? Na verdade, eu tinha feito um ganho bom aqui. Tomei 2 stops, fiquei no 0 a 0. E aqui, quando ele deu o movimento, eu consegui pegar tudo, eu saí cravado nesse alvo. Falei, quer saber, deu por hoje. Né? Só um ponto a destacar é a questão de, poxa, tomei 2 stops aqui, quando foi a hora para realmente entrar no movimento, né, acreditar no movimento aqui, o que eu fiz? Eu hesitei. Tá? Aí o que eu fiz? Eu entrei no simulador e eu fiz exatamente 535 pontos no simulador. Fiz exatamente isso daqui. Ó. Depois eu entrei aqui mais ou menos nessa região. Fiz só 350 pontos. Então é isso. Muito obrigado.